Bem, hoje é 28 de dezembro de 2024. A gente não pode encerrar o ano sem falar e mandar uma voz de esperança aos presos políticos do 8 de janeiro. Então, esse vídeo é dedicado aos presos políticos do 8 de janeiro. E aí é importante que vocês ajudem a compartilhar esse vídeo para mostrar que nós estamos solidários a essas pessoas que estão injustamente presas e que eles não estão sós, que nós estamos aqui lutando para resgatar a justiça e dar dignidade a essas pessoas, porque são pessoas inocentes que foram presas. Nós temos consciência disso e esta comissão cidadã de inquérito foi criada justamente, o nosso foco principal é chegar à verdade, pacificar o país e, para isso, inocentar todos esses presos políticos, que na nossa concepção é mais do que anistia. Eles têm que ser soltos, livres e indenizados. Essa é a interpretação que a Comissão Cidadã de Inquérito tem. E para falar sobre isso hoje, eu fiz um recorte, vai trazer aqui, o presidente da Suprema Corte do Brasil, o ministro Barroso. E vamos trazer também uma dupla, né, que tem se mostrado assim, com uma empatia e com uma solidariedade enorme. Eu conheci esse povo o ano passado e eles estão desde o dia 9 de janeiro lutando para libertar esses presos. Mas como que eles fazem isso? Eles vão para as avenidas, eles vão para as ruas e ficam gritando para o povo: gente, liberdade aos presos políticos, liberdade aos presos políticos. É o casal Lu e Jadson. É Jadson, eu acho o nome dele, né? Então esse vídeo também é uma homenagem à luta desses dois, que incansavelmente, há 2 anos, assim que eles têm folgas, eles vão para a rua e vão fazer manifestação, levam cartazes, levam bandeira e ficam no meio das avenidas, ficam no meio dos viadutos, pedindo para o povo buzinar. Para quê? Para a sociedade não esquecer dessas pessoas. Nós não podemos esquecer dessas pessoas que foram presas injustamente. Então, todo gesto que nós pudermos fazer em solidariedade a essas pessoas, nós temos que fazer. Nós temos que ter empatia por essa causa. Porque essas pessoas foram presas porque estavam reivindicando uma coisa que era desejo de todos nós, de toda a população brasileira, que é a transparência, que é a clareza e que é honestidade no processo de escolha do presidente desse país. Bem, eu não quero me alongar muito não, e vamos ao que interessa. Mas antes, vou me apresentar, sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, vamos atrás dessa liberdade, tá certo? Esse é o vídeo 461 da Comissão Cidadã Inquérito. Já temos 461 edições de vídeos sobre o 8 de janeiro. A partir dele, nós construímos essa comissão. E nós temos a chave Pix jpnoticias@gmail.com. Lembrando que a comissão não tem 13º, viu, gente? Se sobrou uma beiradinha aí, eu sei que está apertado, mas não esqueçam da CCI, tá certo? Dessa vez também deixei aqui, a minha conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 151, aí a conta poupança é 752-458-498-0. Tá aí meu CPF, 248-179-10615. Lá você vai achar João Batista Guimarães, tá certo? O meu nome de mídia, aqui profissional, é João Paulo, mas no meu nome de batismo é João Batista Guimarães. Então, vamos ao que interessa. Esse povo que foi preso,
representam uma parte da sociedade que é a parte que exige dignidade na coisa pública, que exige honestidade, transparência e seriedade. E essa parte da sociedade que se transformou a partir do que foi a Lava Jato, que fez com que essas pessoas ficassem, não, chega, não dá mais, vamos protestar. E aí vem um processo de escolha do presidente, que é a coisa mais odiosa, né? Que é você ter um juiz parcial, e aí essas pessoas vão reivindicar a legitimidade. Então, eu vou dar um destaque, antes de mais nada, do ministro Barroso. Porque, olha, deu um curto-circuito na cabeça desses juristas e eles passaram a agir contrário às suas convicções. E isso pira uma sociedade. Tá certo? Vamos ouvir o que ele falou. Houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade no país. Eu não sou um revisionista nessa matéria, não. É claro que você pode encontrar um erro aqui, um erro ali. Agora, todos os melhores advogados criminais do país, de lupa, acho que acharam muito pouca coisa errada para você desacreditar a operação. E ela mudou o Brasil. Infelizmente, houve decisões judiciais das quais eu discordo que retardaram um pouco esse processo. Porém, a sociedade já mudou. E acho que a Operação Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo no Brasil. E aí, o que esse ministro acabou de dizer é que a Lava Jato mudou. Mudou a forma da sociedade, que passou a exigir uma demanda maior sobre transparência. E aí é justamente essa parte da sociedade que está presa. Essa parte que transformou, que, como Barroso diz, criou essa demanda de intolerância à corrupção, ao desmando, ao mal feito, à maracutaia. E aí, esse ministro, junto com seus pares, dá um cavalo de pau nas consciências deles mesmos e muda a maneira de ver a coisa e passa a olhar para essa parte da sociedade, que é a sociedade que foi transformada pela própria Lava Jato, como ele diz, e fala, vocês têm que ficar na de vocês e aceitar como a corrupção como ela é. E aí aquele que protestar, nós vamos prender. Essa é a realidade. Então, você que está assistindo esse vídeo, você tem uma obrigação de se manifestar nos comentários, se manifestar, né, compartilhando, ajudando, né, a mostrar para que nós não abandonamos essas pessoas, porque elas estavam ali por todos nós e são pessoas inocentes. Nós sabemos disso. São pessoas que merecem reparação e nós sabemos disso. Todos os membros da CCI, 99% têm consciência disso, que eles merecem reparação. Tá certo? Então vamos mostrar a esse casal que é um orgulho para a gente ter pessoas assim, que não se entregam. Lembra quando o Lula foi preso?
que eles montaram um acampamento em frente à, né, lá, a superintendência lá da Polícia Federal e ficaram lá mais de 500 dias. Aí quando amanhecia, eles falavam: bom dia, presidente. Aí à tarde: boa tarde, presidente. Na hora de dormir: boa noite, presidente. Então, como diz o Barroso, houve sim corrupção. E ele não foi preso à toa. Ele foi descondenado. Agora, são 2 anos que essas pessoas estão presas. Mais de 500 dias. Muito mais a prisão que o Lula ficou. Por crimes cometidos. E ele mandou prender mais de 1.200 pessoas naquele 8 de janeiro, sem crime. Vingança. Vingança da sociedade, como diz o Barroso, que adquiriu uma intolerância à corrupção. O que é um país melhor? Um país com as instituições purificadas, vamos dizer assim. Mas não. O homem que foi preso voltou e a parte da sociedade que queria um país sério foi reprimida. Então vamos a esse casal. Eles são amigos, viu, gente? Mas é fantástico. A Lu é uma simpatia. Vamos ver. E aí, galera, viaduto São Francisco, liberdade aos presos e lados políticos, tamo junto! Liberdade! Aí, ó, gente, ó, o povo quer liberdade, os Belo Horizontinos quer liberdade, é os nossos patriotas presos e exilados políticos! Cheguei aqui no viaduto São Francisco. A Lula em cima. Aí, guerreira! Ô, guerreira! Buzina aí, meu povo! Liberdade aos presos exilados políticos! Buzina aí! Buzina aí, meu povo! Liberdade aos presos políticos! Bem, agora para encerrar, eu vou trazer um depoimento recente de um dos membros integrantes da Lava Jato, tão elogiado pelo ministro Barroso, que é o Deltan Dallagnol, que apesar de ter saído deputado, cassaram o mandato dele injustamente. Ou seja, perseguindo o rapaz que ajudou a combater a corrupção e recuperar bilhões de reais do dinheiro público. Então, quando você vê um ministro como o Barroso presidindo uma instituição como o STF, dando um cavalo de pau na sua consciência, porque a internet tem essa coisa, sabe? Ela é atemporal. Então, o que você diz hoje, o que você diz ontem, o que você diz o ano passado, está valendo. Então, talvez o desconforto desses magistrados é saber que as mensagens que eles deram o ano passado, o ano retrasado, antes, né, do governo Lula, era de moralidade. E aí eles viram a casaca e se viram contra o povo. É um cavalo de pau na consciência. O Brasil nunca viveu uma situação dessa. Sabe? Porque são 2 discursos antagônicos do mesmo ministro, do mesmo operador da lei. E eles querem ter autoridade maior do que o próprio parlamento. Então vamos ouvir a voz de um operador da lei também, que é Dallagnol, que foi um dos operadores da Lava Jato, o que ele pensa desses presos políticos. Morador de rua está preso há 1 ano por 8 de janeiro.
Aí você vê aqui, o morador de rua está preso preventivamente há mais de um ano, depois de ele ter sido acusado. Veja aqui a imprensa falando, sem provas concretas. Mas espera aí, nenhuma das pessoas lá que está sendo acusada, condenada, praticamente nenhuma, salvo raras exceções, em geral elas estão sendo presas, acusadas, condenadas, sem provas concretas. Então isso aqui se aplica para elas também. E aí a imprensa está falando aqui, o morador de rua está preso preventivamente há mais de um ano após ser acusado sem provas concretas de ter participado dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Segue aqui. O Jefferson, que é esse morador de rua, ele é andarilho e ele foi preso em um primeiro momento na manhã de janeiro de 2023, lá na época do 8 de janeiro, em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Tá aqui a foto do Jefferson. Em depoimento, o morador de rua contou ter ido ao local na noite anterior para buscar abrigo e para buscar comida, depois de ele ter sido impedido de ficar em um shopping popular. Ele tinha chegado a Brasília naquele domingo, no dia 8 de janeiro, de carona em um caminhão e não tinha onde dormir, de acordo com a Defensoria Pública da União, que fez a defesa do denunciado. O Jefferson ele foi solto 9 dias depois, dia 18 de janeiro, porque reconheceram que não era o caso de manter ele preso. Mas, veja só, ele retornou à prisão em dezembro, após descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que ele descumpriu? Gente, é um morador de rua. Ele não tinha onde carregar a tornozeleira eletrônica, carregar no sentido de colocar bateria, carregar na tomada eletronicamente. E aí, para o Supremo Tribunal Federal, como aconteceu agora com o Daniel Silveira, ele descumpriu medidas cautelares. Da mesma forma como o Daniel Silveira simplesmente foi ao hospital e aí descumpriu medidas cautelares, prisão nele. E aí segue vendo aqui o que o Metrópolis colocou. Não há provas nos autos, contudo, de que Jefferson teria participado da depredação dos prédios públicos na esplanada dos ministérios. Tampouco que ele pedia golpe de Estado. Isso aqui é verdade, gente, para a maior parte dos manifestantes 8 de janeiro. Mesmo assim, ou seja, de modo ilógico, incoerente, o que se aplica também para os outros do 8 de janeiro, ele foi denunciado pela PGR em abril de 2023 pelos crimes de associação criminosa e incitação ao crime, que são os crimes de que foram acusados aquelas pessoas presas no quartel, em relação aos quais não tinha provas de que eles estavam lá na depredação do 8 de janeiro. Segue aqui comigo. No último dia 16, agora 16 de dezembro, porém, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, mudou de opinião. E aí ele se manifestou pela revogação de prisão. Mas por que isso? Vamos entender. O que a PGR diz? Diz que ele estava inscrito no registro do Cadastro Único, na condição de morador de rua, que ele recebe benefícios sociais e foi atendido em diferentes centros de atendimento de pessoa de rua, Centro Pop. Ok, é morador de rua. Tem gente lá que era pastor, tem gente lá que era comerciante, tem gente lá de diferentes atividades ou situações. Isso aqui suficiente não muda a situação dele em relação aos demais. Só mostra que é uma pessoa que era efetivamente morador de rua. E aí segue aqui. Diferentes instituições de assistência social também confirmaram que o Jefferson é morador de rua. E aí o que o PGR disse? Não obstante a natureza multitudinária das infrações penais imputadas, o que ele está dizendo aqui? Gente, a construção da PGR e do STF para acusar e condenar as pessoas do 8 de janeiro é um castelo de cartas. Eles construíram esse castelo de cartas em cima de uma base que é uma teoria, é uma tese de crime multitudinário. Que tese é essa que eles inventaram e que eles nunca aplicaram para outros casos na história? Essa tese inovadora para, mais uma vez, acusar e condenar com penas de ferro e fogo os manifestantes do 8/1, é a tese dos crimes multitudinários, que diz basicamente o seguinte: se você está lá no meio da multidão que praticou crime, você é criminoso. Ainda que você não tenha feito nada, porque tá ali, um reforça o comportamento do outro. E eu já desmontei isso lá na época das acusações, dizendo, olha, se você tá numa briga de torcida, você tá ali protegendo a tua filha, não quer dizer que você tá praticando lesões, se unindo àquela briga de torcida. E nesse caso, a PGR tinha condições de mostrar o que cada um tá fazendo, tá cheio de câmera lá. O Estado não pode se escusar de provar a contribuição da pessoa para os crimes quando você tem um monte de câmera. Se tem uma área mais monitorada do que ali a Presidência da República, o Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes, eu desconheço. Ali estava cheio de câmera. Então o Estado tem sim o dever de provar o que cada um fez. Mas aí eles criaram essa teoria para eles poderem acusar e condenar todo mundo sem provas, que essa teoria do crime multitudinário. Bastaria estar na multidão para você ser responsável. E aqui está a prova de que isso não procede. E aí eles mesmos reconhecem isso. Veja aqui, ó.
Não obstante a natureza multitudinária das infrações penais, dos crimes imputados, o motivo preponderante do réu comparecer ao acampamento para se alimentar, reforçado por seu contexto de vulnerabilidade social e pela inexistência de provas em contrários, impede a configuração do concurso de pessoas. Ou seja, as condições desse réu impedem que se conclua que ele estava concorrendo com os outros, que ele estava ajudando os outros, que ele estava em conluio com os outros para os atos do 8 de janeiro, ali, quer para incitação, quer para associação criminosa. Agora, se você pegar isso aqui, a rigor você aplica para os outros. Olha aqui, ó, contexto de vulnerabilidade social. Tem um monte de gente lá que era simples, que recebia salário mínimo, mas inexistência de provas em contrário. Gente, não tem prova em relação à maior parte dos manifestantes do 8 de janeiro. Isso aqui se aplica para todos. Isso aqui impede essa configuração de concurso e pessoas para a grande maioria dos manifestantes foram presos, acusados e condenados. Segue aqui comigo. O procurador-geral destacou também que não foram produzidos laudos ou elementos que indiquem a participação do acusado nos atos antidemocráticos, para além da sua permanência momentânea no acampamento. Isso aqui vale para grande parte das pessoas, a não ser ressalvada aí a permanência momentânea. Mas não importa se a pessoa ficou menos ou mais tempo, importa sim se ela estava ou não aderindo a condutas que são em tese criminosas. Se você não tem prova de que a pessoa aderiu a condutas criminosas, não tem crime. A pessoa pode estar lá no acampamento por qualquer razão, por várias razões, para orar, para protestar, por o que for, sem estar aderindo a nenhum crime. Então isso aqui desmonta o castelo de cartas da PGR e do STF. E para concluir aqui, ó, em todos os depoimentos, Jefferson relatou que é morador de rua. Ele também explicou que retirou a tornozeleira eletrônica porque tinha dificuldade de obter trabalho, bem como de carregar o equipamento. E agora a PGR está relevando, e o STF provavelmente vai relevar e vai soltar ele. Agora o mesmo argumento se aplicaria a Daniel Silveira, que tinha um descumprimento justificado de medida cautelar. E em relação à falta de provas, isso se aplica para todos. Se a gente for aplicar isso aqui como deve ser aplicado para todos os manifestantes, os mesmos argumentos, a mesma lógica, você desmonta o castelo de cartas do STF que tem promovido a condenação injusta, apenas desproporcionais, de uma série de pessoas que têm sido vítimas, têm sido penduradas em praça pública em nome da democracia. Uma mesma democracia que, ao mesmo tempo que eles sustentam as bandeiras, eles estão cravando uma espada no seu coração, violando sistematicamente direitos fundamentais das pessoas, na maior violação em série de direitos fundamentais que acontece no Brasil desde a ditadura. Eles cravam uma espada no coração da democracia brasileira. Bem, então, a gente vai encerrar esse vídeo voltando àquela frase, aquela parte do ministro Barroso, em que ele fala de que parte da população é essa que está sofrendo essas arbitragens. Ele vai destrinchar qual é a parte da sociedade que está sendo atacada pelas instituições, da qual ele faz parte. Isso é que é triste. Vamos encerrar com essa parte, que ele vai falar isso. Vamos ver. Não sei se eu cheguei no ponto, não, vamos ver. Infelizmente, houve decisões judiciais das quais eu discordo que retardaram um pouco esse processo. Porém, a sociedade já mudou. E acho que a Operação Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo no Brasil. É essa parcela da população que está presa, porque ele não está do lado da sociedade, está do lado daqueles do começo do discurso dele. Então, um homem desse tinha que pedir aposentadoria, no mínimo, porque ele perdeu toda a moral para estar à frente de uma instituição como uma Suprema Corte brasileira. Você não concorda comigo? Não é um momento triste que nós estamos vivendo? Então você que está fazendo parte da Comissão Cidadã de Inquérito, comentando, curtindo, compartilhando, entendeu? Faça isso por esses que estão presos, por esses que estão com tornozeleira, passando por privações.
Você tem um parente nesses 1000 e tantos que está aí passando por essas injustiças? Se tiver, comente. Tem algum amigo? Se tiver, comente. Pessoas que estão perdendo muitas coisas na sua vida, principalmente a saúde, por causa disso. Por causa de uma babaquice que eles armaram para incriminar essa parte da sociedade que não tolera mais a corrupção. Mas que o ministro acha hoje que perdeu, mané. E não pode mais falar isso, não. Se escrever isso aí em qualquer lugar, corre o risco de ser preso. É o Brasil. Então tá aqui, gente. Nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Não desista do Brasil, não desistam dessas pessoas. Elas têm que saber que nós estamos solidários a ela e que nós não desistiremos de estabelecer a justiça nesse país, a verdade e a liberdade. Tá certo? Também tem a conta aqui, para quem não tem Pix, agência 151 da Caixa Econômica Federal, conta 752-458-498-0. Meu CPF é 248-179-106-15. O nome vai estar lá, João Batista Guimarães. João Batista, aquele que prega no deserto. Mas não, aqui é João Paulo, tá certo? Só na conta bancária que é João Batista. Fique com Deus. E vamos mostrar para esses patriotas que nós brasileiros temos dignidade e solidariedade. Isso é que é importante, certo? Vamos compartilhar em honra e glória a esses patriotas que estão representando essa parte da sociedade, né, que quer legitimidade, transparência, né, e uma eleição limpa e democrática. Um abraço.